Olá, está começando mais um Olhar de Líder, programa do Broadcast, e hoje trazemos aqui como convidado o Luciano Alves. Luciano Alves é presidente da Companhia Brasileira do Alumínio, a única empresa brasileira que é integrada e que atua desde a produção, desde a mineração do alumínio até a venda do produto final, que são tarugos, lingotes, entre outros tipos de produto. Luciano, queria agradecer pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado, Jorge. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Perfeito. Luciano, para a gente começar esse papo hoje, eu queria que a gente começasse a tocar sobre como foi esse ano para a CBA. A gente sabe que a CBA ela enfrentou um período um pouco mais desafiador em 2023. Quando a gente pega o acumulado dos primeiros 9 meses do ano, a CBA reportou um prejuízo líquido de aproximadamente 206 milhões e ela atingiu o maior nível de alavancagem da história, aproximadamente 9 vezes. Eu queria que você comentasse um pouco de como foi esse ano, o que aconteceu com a empresa para que a gente pudesse ter encontrado esse cenário que foi um pouco mais desafiador em 2023. Legal. Bom, Jorge, primeiro, nós estamos num setor de commodities. Então, o alumínio é uma commodity, significa dizer que o preço do alumínio varia de acordo com a oferta e demanda mundial do produto. Então, significa dizer que nós temos ciclos de alta e ciclos de baixa de preço, e esse ano nós estamos vivendo um ciclo de baixa do preço da commodity. Junto com isso, por tudo que aconteceu nos últimos anos no mundo, então você teve inflação crescente no mundo, um aumento das taxas de juros em alguns países, na maior parte dos países, você teve também uma queda de demanda. Não foi uma queda de demanda só no Brasil, até no Brasil a gente teve alguns crescimentos importantes em alguns setores, eu posso comentar depois sobre isso, mas no mundo todo teve uma queda do consumo de alumínio, especialmente fora da China. Então, somando esses dois fatores, e um terceiro fator, que é um fator mais nosso na CBA, que a gente teve uma instabilidade na nossa operação, causado pela qualidade de uma das matérias-primas que a gente compra, a gente teve um efeito combinado no nosso resultado de tudo isso. Mas tendo isso acontecido esse ano, a gente elencou muitas iniciativas que estão na nossa mão de gestão para melhoria do nosso resultado, para trazer mais caixa para a empresa, para a gente conseguir se passar por esse momento da melhor maneira possível. Então, como exemplo, iniciativas como melhoria de capital de giro, para redução de estoques, melhoria de prazos de pagamento, vendas de ativos não operacionais, como imóveis, por exemplo. Então, uma série de coisas que a gente fez em toda a empresa para a gente passar por esse momento. Nós também renegociamos toda a nossa dívida, então nós alongamos o prazo dessa dívida, eliminamos os vencimentos mais relevantes dos 3 próximos anos, então 2024, 2025, 2026, a gente tem poucos vencimentos da dívida, de maneira que mesmo que a gente esteja com uma alavancagem mais alta, como você comentou, está numa maneira que para nós tem uma tranquilidade muito grande de gerir o balanço da maneira como ele está. Olhando para frente, quer dizer, isso aconteceu este ano, né? Olhando para frente, lembrando que estamos nesse momento, talvez no momento de baixa do ciclo, é natural que em algum momento no futuro a gente tenha de volta um momento de alta de preços da commodity e junto com isso, nós dentro de casa, conseguindo executar todas essas iniciativas que eu acabei de comentar, é natural que a gente tenha uma recuperação dos resultados. Lembrar que esta alavancagem mais alta, ela aconteceu principalmente por uma queda do nosso EBITDA esse ano, então você voltando o EBITDA para um patamar mais normalizado, naturalmente também a gente tem uma redução dessa alavancagem. Então, para frente, as perspectivas para nós são mais positivas, mas claro que depende muito da evolução do mercado daqui para frente. E dentro desse contexto, Luciano, eu queria explorar um ponto contigo que é o seguinte. A CBA anunciou, junto com os resultados do terceiro trimestre, que aconteceu há pouco, uma subscrição de ações. É uma alternativa para os investidores da CBA para que eles possam ter preferência para emissões de novos papéis, de novas ações. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque, como a própria CBA informou, o Grupo Votorantim, que é o acionista majoritário da CBA, optou pela preferência nas ações. E aí agora fica de acordo com a decisão dos acionistas minoritários. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco de como que tem sido a adesão dos minoritários a essas novas ações que estão aí no mercado, se aquela meta de aproximadamente 200 milhões referente aos dividendos de 2022 que a CBA tem que pagar esse ano, se vocês estão próximos de alcançar essa meta de emissão que vocês tinham traçado.
Ela não foi uma meta de emissão, Jorge, mas aqui é uma opção que foi dada aos acionistas, né? Então, parte das iniciativas que eu te comentei de melhoria do nosso resultado, essa é uma delas, do tipo você tem um dividendo a pagar, que você oferece para o seu acionista a opção que ele capitalize a empresa com esse dividendo ou não, então é uma opção, né? E também, obviamente, para quem não era acionista é acionista hoje, não era naquela época, pode também capitalizar a empresa, então é uma opção que foi dada aos acionistas, não só o controlador, mas os minoritários também, para fazer uma capitalização na empresa. A gente tem a garantia de que o acionista controlador vai acompanhar, então no mínimo 140 milhões dos 206 vão acontecer, e aí o restante depende muito da adesão dos restantes dos minoritários em relação a isso. Como eu falei, é uma iniciativa interessante, quer dizer, tem um preço de ação atrativo para quem tem a opção, e nós estamos hoje com uma posição confortável de caixa, então no último trimestre, você comentou da alavancagem, mas a posição de caixa naquele trimestre era 1,3 bi, um pouco mais de 1,3 bi de reais. Mas ainda assim, olhando para frente, pelos investimentos que nós temos para fazer, as perspectivas que a gente olha para frente, é importante a gente ter também essa iniciativa. Então, é algo natural, a gente tomou essa decisão dentro da empresa de oferecer essa opção, e aí até o final do mês de dezembro, próximo do final do mês de dezembro, a gente vai ter a definição do volume da transação. Se não me engano, é ali próximo do dia 14, né? E queria que você comentasse comigo, assim, o investidor minoritário, que ele não optar pela subscrição, ele acaba tendo as ações dele diluídas. É um pouco disso que acontece. Então, para ele manter a participação dele, aí ele tem que estar participando do programa, né? Hoje, o preço é um pouquinho abaixo do que está na cotação atual da CBA. Está correto. Quem não acompanhar tem uma diluição, só que quem não acompanhar e era detentor de ação naquele momento, recebe o dividendo, né? Então também tem isso. Perfeito, Luciano. E comentando um pouco, você comentou sobre a questão do endividamento, que o prazo foi alongado, e os investimentos também tiveram um alongamento, né? A CBA ela tinha programado a modernização das suas salas fornos, tinha também o restart de uma sala forno que estava programado para 2025, foi para 2027, mas teve alguns outros investimentos que continuaram mantidos. Eu queria que você compartilhasse um pouco da gente, assim, como que funcionou essa decisão, essa estratégia de alongar alguns e de manter outros, e quais são esses investimentos que estão mantidos e por quê? Legal. Bom, nós temos uma estratégia de longo prazo na CBA e ela não mudou. Mesmo com o cenário que a gente viveu esse ano, a estratégia permanece a mesma e o portfólio, o plano de investimentos também. Então a gente deixou isso bem claro para o mercado também. O que nós fizemos foi só um atraso de 2 anos. Então faríamos todo um programa de investimentos que somam mais ou menos só em expansão e modernização do nosso ativo alguma coisa próximo de 2,5 bilhões de reais, que iam ser feitos em 4 anos, né, até 2025. Agora eles vão ser feitos em 6 anos até 2027. Então são 2 anos a mais. E o porquê disso, né? Assim como nós fizemos aquela redistribuição da nossa dívida, o investimento também, redistribuímos o investimento ao longo do tempo de acordo com a nossa projeção de geração de caixa. A priorização dos projetos, a gente tem aqui uma metodologia bastante robusta dentro da empresa que leva em conta vários fatores, não é só o retorno financeiro, tá? Não é só o alinhamento à estratégia, tem uma série de fatores, tem toda a parte ESG, que para nós é bastante importante, tem uma avaliação sobre isso, enfim, uma série de fatores, então a gente segue essa metodologia, a maneira como a gente prioriza, só que a execução desses projetos já estava de acordo com essa priorização, então a gente não fez grandes mudanças na priorização, já tínhamos uma priorização feita, um escalonamento desses projetos, e o que a gente fez agora foi só deslocar no tempo alguns deles. Nós priorizamos 3 projetos que estão estão sendo concluídos agora, né? Então, e por que priorizamos esses? Primeiro, porque já estavam mais avançados do que os outros, mas também porque eles têm uma importância grande para a empresa, né? Então, o primeiro deles que nós já startamos foi uma linha de reciclagem na Metalex, então uma linha que você limpa e separa a sucata, nos permite acessar uma sucata de pior qualidade, ou seja, a gente consegue comprar uma sucata de pior qualidade e ter uma eficiência melhor na nossa operação, claro, aumentando também o volume de produção. Faz parte da nossa estratégia, a gente comenta bastante isso, que um dos pilares da nossa estratégia é crescer em reciclagem, então esse investimento está alinhado a isso. Já startamos ele, então, começamos esse investimento agora em outubro, então estamos num processo agora que a gente chama de ramp-up, né, de início de operação.
E junto com esse, tem mais 2 outros investimentos que serão iniciados no começo do ano que vem. O primeiro é a disposição de resíduos a seco. Então, nós temos ali uma barragem de resíduos depois da refinaria de alumina, são rejeitos da refinaria de alumina. Ela já está num processo de secagem há bastante tempo. Com esse projeto que vai startar no começo do ano que vem, nós passaremos a ter uma disposição daquele resíduo a seco. Nós reaproveitamos toda a parte líquida e parte dos insumos que estão naquela parte líquida volta para o processo produtivo e a gente fica com o rejeito seco, que é uma forma muito mais sustentável de você dispor aquele resíduo naquele lugar. Então, e para nós isso é bastante importante, claro, porque a gente tem ali uma operação de uma barragem que, na nossa visão, tem uma característica importante da gente passar a ter uma operação muito mais sustentável. Junto com isso, eventualmente, no futuro, pode ser que tenha algum aproveitamento econômico desse resíduo. Ainda não é o caso, não é porque nós fizemos o projeto era justamente para a gente ter a disposição a seco, mas eventualmente no futuro pode ser que a gente tenha algum aproveitamento econômico desse resíduo. E o terceiro projeto é um projeto também ligado à reciclagem, que foi um desenvolvimento que nós fizemos junto com o cliente para conseguir reciclar aquelas embalagens multicamadas. A embalagem do leite longa-vida que a gente tem em casa, ou do suco, ali vai papel, plástico, alumínio e polímeros em geral. Então, ali a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que separa o alumínio para nós. Claro, a gente ali tem reciclagem do alumínio, mas ele também separa o papel do plástico e a gente consegue ter à disposição uma reciclagem daquela embalagem muito mais sustentável. Então, esses são os 3 projetos que nós priorizamos. Então, investimentos foram feitos para a gente concluir esses projetos. E aí, a partir do próximo ano, segue vamos dizer, de uma maneira escalonada os projetos até a conclusão em 2027. Você comentou sobre essa questão de disposição de resíduos a seco. A gente tem acompanhado na mineração, por exemplo, como aconteceu com o caso da Vale, em Brumadinho, Mariana, mais recentemente agora a mineração São Gema com a Braskem, todo esse episódio de afundamento, de desastres ambientais que estão acontecendo, e eu queria que você comentasse um pouco, por exemplo, um desses investimentos que foi mantido, que é a disposição de resíduos a seco, é justamente um mecanismo de proteção que reforça a segurança da barragem ali da CBA, né? Então, eu queria entender, se eu compartilhasse um pouco, porque a CBA é uma empresa que faz a mineração de bauxita, que é aquela matéria-prima para o alumínio. Queria que você comentasse sobre os processos, se existe como funciona o controle de segurança da CBA, esses investimentos, o que eles vão trazer em termos de reforço da segurança, para que a gente acabe não tendo a repetição desses episódios que a gente tem visto circulando na mídia recentemente. Claro. Bom, nós temos um sistema de gestão bastante robusto, não só para a CBA, mas para as empresas da Votorantim, em que a gente não só tem garante a gestão no dia a dia das barragens de maneira muito segura, mas também a maneira como ela foi construída, os fatores de segurança da barragem e auditorias externas, tanto de empresas locais quanto de empresas estrangeiras, para que a gente consiga ter a melhor gestão. E é claro que aqui é uma gestão quase que constante, né? Porque você tem que estar o tempo todo monitorando e vendo como é que está a barragem ou a sua mineração, para garantir que ali você está tendo uma operação sustentável. Nós temos 2 barragens maiores, que é esta que eu comentei, da refinaria de alumina, que passa a partir do ano que vem a ser uma disposição a seco, e aí é uma operação muito mais simples, né? Você tem um resíduo a seco, e como eu falei, sendo resíduo a seco também pode ser que você tenha um aproveitamento econômico desse resíduo no futuro, se houver uma solução para o uso daquele resíduo. E a gente tem uma barragem em Niquelândia, em Goiás, que era de uma operação de níquel, que foi paralisada no passado, e ali já estamos em processo de descomissionamento. Assim como a barragem aqui de alumínio já estava em processo de secagem, e depois o descomissionamento que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos já é um compromisso nosso com aquela barragem. As outras barragens que nós temos são barragens de mineração, são barragens menores, que é um processo de lavagem do minério que nós temos ali em Miraí, próximo da Zona da Mata Mineira, e elas foram construídas numa etapa única só para aquela operação, tá? E como é um ciclo contínuo, é uma operação que foi construída para ser daquela maneira, tá? Então a gente não teve nenhum tipo de adição ou de alteamento daquelas barragens. Junto com isso, lá na Zona da Mata, a gente tem a mineração sustentável que você comentou. Claro que cada minério, cada mineral tem uma forma de se extrair, então são muito diferentes, né? No caso da bauxita, a bauxita ela é mais superficial, está muito mais próxima do topo, né, do solo, e ela é mais espalhada. Então você não tem tudo concentrado em um único local, você tem uma mineração que você faz em uma área maior.
significa dizer que para nós a gente tem talvez um impacto menor na mineração, na maneira como a gente faz, mas nós impactamos mais área, né? Ou seja, então a maneira como nós encontramos de fazer a mineração sustentável foi porque a gente normalmente entra na propriedade de um produtor rural, por exemplo, ou de alguém que usa aquela terra para alguma coisa, para uma atividade econômica que a pessoa tem. A gente vai minerar a bauxita. Então a maneira como nós encontramos de fazer eu retiro obviamente o solo que está ali por cima da bauxita, extraio a bauxita, depois eu recupero aquela área logo após a mineração. Então eu não deixo um passivo para trás, então eu recupero aquela área logo depois da mineração. E além disso, nós trabalhamos em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, desde 2008, já fazem 15 anos que a gente tem essa parceria, em que a gente trata o solo daquela área, para que nós, quando entregamos aquela área de volta para o produtor rural, ela está adequada para a cultura que aquele produtor quer ter na sequência. Então, se ele quer cultivo de eucalipto, vai ser uma área preparada para cultivo de eucalipto. Se for café, é uma área preparada para o cultivo de café. De maneira que o produtor rural, não só ele tem um ressarcimento do período em que nós tivermos em operação, ou minerando na área dele, mas também ele recebe depois uma área em condições iguais ou melhores a que ele tinha antes da nossa mineração. É a maneira como nós encontramos de ter uma mineração mais sustentável como um todo, né? E quando a gente entra nessa discussão sobre mineração sustentável, eu queria um pouco da sua avaliação sobre esses recentes episódios que a gente tem acompanhado nos últimos anos e agora com a Braskem. Você acha que do ponto de vista de regulação, o Brasil precisa avançar um pouco para que a gente consiga evitar que novas situações como essas venham a acontecer novamente? Depende de cada caso. Eu não consigo opinar especificamente sobre o caso, mas o que eu sinto na indústria do alumínio é que você tem uma troca de experiências muito grande entre as empresas. Não sei se iria no lado da regulação, acho que é uma questão de como as empresas atuam e como é que elas trabalham nas suas áreas. Então, por exemplo, no caso do alumínio, nós temos o IAI, que é o International Aluminum Institute, que é uma associação mundial dos produtores de alumínio. Nós temos também a ABAL aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Alumínio. Nessas associações existem trocas, por exemplo, em questões de saúde e segurança dos trabalhadores, questões ambientais, enfim, toda a temática ESG, em que você tem uma troca quase que aberta de informações, porque são boas práticas que beneficiam todo o setor, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Então, parte, por exemplo, desse aproveitamento econômico que a gente poderia ter dos rejeitos da alumínio, isso é algo que tem sido trabalhado mundialmente pela indústria para se ter uma solução. Uma vez que você tem uma solução, você tem uma solução para todos. Então é isso, quer dizer, a indústria está empenhada e motivada em buscar soluções, essas soluções serem divididas entre as empresas dessa indústria e cada um executar de acordo com as suas possibilidades para que você tenha uma operação mais sustentável, né? E quando a gente fala do setor de alumínio especificamente, a gente sabe que o Brasil, após um longo período, ele conseguiu retomar a sua autossuficiência em alumínio. A gente teve no mercado o retorno de uma fábrica que era muito importante para a produção de alumínio e, a partir disso, enfim, a gente aqui agora consegue, em termos de oferta, suprir toda a demanda que o Brasil precisa em alumínio. Agora, quando a gente olha para a demanda, e eu queria que você comentasse um pouco disso, a demanda permanece num ritmo de estabilidade. O que eu sempre escuto muito dos representantes de associações, como a própria BAL, é que talvez seja o momento do Brasil colocar algumas medidas protecionistas, como, por exemplo, uma elevação da tarifa de importação para alumínio, porque o cenário que a gente está acompanhando é de uma forte entrada de produtos importados no Brasil, e o alumínio está dentro desse contexto, e que talvez seja uma forma de garantir que os produtores nacionais eles consigam ter condições para que eles continuem avançando nos investimentos aqui no Brasil. Queria saber se você concorda com essa visão, principalmente compartilhada por esses representantes dos setores, de que talvez seja o momento do Brasil adotar um aumento de uma tarifa para importação, uma defesa, uma barreira comercial para proteger o setor de alumínio aqui no Brasil, ou se você não concorda? Essas medidas protecionistas, elas já vêm sendo tomadas em vários países do mundo há algum tempo, né? Então, começou talvez, claro, historicamente sempre existiram, mas acho que mais recentemente, especialmente na indústria do alumínio,
a partir de 2018. Então, em 2018, por exemplo, os Estados Unidos colocou medidas antidumping contra a China e contra vários outros países, inclusive o Brasil em algum momento logo após. E você viu esse movimento, nós vimos, né, no mercado esse movimento, a Europa fez a mesma coisa, outros países do mundo fizeram a mesma coisa, e é um movimento natural pelo momento em que estamos vivendo no mundo. Tá? Então, o Brasil fazer algo nesse sentido está em linha com o que o mundo já está fazendo, então não tem nada de diferente, e é claro que a gente tem que garantir que exista uma competição vamos dizer, nos mesmos padrões de maneira justa entre países e entre as empresas, por isso essas medidas compensatórias entre os países. No Brasil nós já temos uma medida que foi implementada recentemente, né, uma medida compensatória de 15% para os produtos chineses, mas também temos tarifas de importação para ambos os produtos, né, tanto produtos de alumínio primário como transformados também. E eu acho que essa é uma realidade que nós temos que conviver com ela daqui para frente, quer dizer, por tudo que a gente vê acontecendo no mundo, o que a gente tem que garantir, como eu falei, é uma isonomia entre países e entre empresas para que a gente compita nas mesmas bases. Um outro ponto bastante importante, mais do que essas medidas compensatórias ou os antidumpings, são medidas relacionadas às emissões. Acho que essas também são medidas importantes para serem tomadas por nós como um país, né? Que é você ter um mercado regulado de carbono, que nós estamos num bom caminho aqui no Brasil, mas também eventuais taxações de carbono, que a Europa, por exemplo, nesse momento está à frente dos demais países, em que você não só taxa a questão econômica, né, ou o desequilíbrio econômico que possa haver entre países, mas você também garante que o seu país está recebendo produtos, vamos dizer, mais sustentáveis, ou se não forem assim, que esteja cobrando vamos dizer, pela emissão que aquele produto que está entrando no seu país tem. Então, ainda é algo muito incipiente. Como eu falei, a Europa está mais à frente, ela já implementou o CBAM, né, o CBAM, recentemente, a gente está no processo de testes, mas para o futuro pode ser que a gente tenha mais medidas como essa, né? E eu acho correto, porque nós aqui no Brasil, a gente tem um potencial gigantesco de ser um grande produtor de produtos de baixo carbono, não só o alumínio, que nós já somos, não só a CBA, mas o país também mas vários outros países, vários outros produtos. E é injusto você ter um país amplamente produtor de produtos de baixo carbono, exportando esses produtos para o mundo, mas importando produtos de alto carbono sem nenhum tipo de compensação. Então, eventualmente para o futuro, se a gente tiver algum tipo de medida nesse sentido, eu acho que ela é justa e ela é necessária para que a gente garanta uma melhor competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. E do ponto de vista de perspectiva de mercado, tanto internacional, mas é interessante também comentar sobre o mercado nacional. A gente tem acompanhado, desde o ano passado, uma queda brusca no preço do alumínio, principalmente ali na cotação da LME, que é a Bolsa de Londres. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O seguinte, hoje, se não me engano, atualmente a cotação está ali perto de $2.200 a tonelada. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: o preço do alumínio está em níveis bastante baixos. Eu queria saber como que está, na sua visão, como que é a sua visão em relação à demanda no mercado internacional de alumínio, se esse preço pode voltar a subir, e também como que está o comportamento do mercado aqui no Brasil. Se você acha que a gente pode ter uma recuperação, pelo menos a partir do ano que vem, dessa demanda de alumínio aqui no Brasil também. Legal. Bom, primeiro, o preço, se você comparar com bases históricas, ele não está tão baixo assim, mas a gente diz que hoje o preço está baixo quando se compara com o custo da indústria, porque os custos subiram muito nos últimos anos e ainda não caíram tudo o que subiram, então esse preço nesse patamar, ele é baixo quando você compara com o custo médio da indústria. Então dá para dizer que a gente está num ciclo de baixa do preço, mas se você comparar com o preço histórico, você não vai ver exatamente isso, mas é por esse motivo. Mas o que está acontecendo agora, né? Por que a gente está nesse cenário? A gente teve muita inflação nos últimos anos, desde da Covid, né? E uma inflação persistente, não foi uma inflação pontual que foi e voltou, ela vem persistente no mundo inteiro. E muitos países que não estão acostumados a ter inflação, os países desenvolvidos, estão tendo inflação relevante, né? Isso gerou também um movimento nos países de aumento das taxas de juros. Naturalmente, isso fez arrefecer um pouco mais a demanda, não só do alumínio, mas de vários produtos no mundo. É natural que isso acontecesse, até os efeitos de aumento de taxa de juros é justamente para você segurar um pouco a demanda, que você também, ao mesmo tempo, segura a inflação. Então, hoje, o principal impacto para esse preço mais baixo é uma demanda baixa. E não é só aqui no Brasil, quer dizer, é no mundo inteiro. É principalmente no mundo inteiro, mais até do que aqui no Brasil.
Mas nesse momento de baixa de preço, tem uma diferença em relação ao histórico, especialmente na indústria do alumínio, que é o seguinte. No passado, talvez nos últimos 20 anos, todo momento que a gente passou por um ciclo de baixa, e foram vários, como eu falei, uma commodity você passa por vários ciclos de altas e baixos. No passado, então, esses ciclos de baixa eram momentos em que a gente tinha, claro, algum efeito de demanda, como agora, mas tinha muita oferta, porque nessas últimas 2 décadas a China colocou muita oferta de alumínio no mundo, o Oriente Médio colocou muita oferta de alumínio no mundo, então você tinha, no mesmo momento que você tem um preço baixo, vamos dizer, um período de demanda mais fraca, você tinha mais oferta entrando, ou seja, mais alumínio sendo colocado no mercado. Junto com isso, muitos estoques. Então, você tinha estoques em patamares mais altos no passado. Então, no passado, quando a gente passou por essas crises, você tinha uma recuperação de preço, mas com toda essa dinâmica que eu comentei que prejudicava um pouco mais a recuperação. Nesse momento, a gente tem uma situação talvez diferente do que foi nos últimos 20 anos. Qual é o ponto? Primeiro, os estoques estão muito baixos. Comparados com os patamares históricos, os estoques na cadeia toda, e tem estoques que são oficiais, né, nos armazéns da LME, mas estoques que estão mais nos produtores ou na cadeia, mas comparando as bases, os estoques estão baixos, e além disso, a gente não tem uma perspectiva de sobreoferta, de muita oferta. Por quê? Primeiro, você não tem um incentivo tão grande para investimentos no setor fora da China, então você vê, não tem um pipeline de projetos robusto para novas capacidades fora da China, e na China especificamente tem um limite de capacidade de 45 milhões de toneladas. Hoje depende vamos dizer, da estatística, mas está alguma coisa entre 42 e 43 milhões de capacidade, pode bater os 45 milhões talvez entre o final desse ano de 24 e 2025. Então, com esse limite de capacidade na China e não tendo muitos projetos no resto do mundo, você tem uma oferta mais controlada. Então, olhando para frente, tendo uma oferta mais controlada do alumínio no mercado, baixos estoques na cadeia e eventualmente uma recuperação da demanda, você tem um cenário para uma recuperação de preços, tá? Mas o ponto principal aqui é como é que essa demanda vai se comportar daqui para frente. A gente precisa ter uma recuperação mais consistente dessa demanda nos próximos meses para que o mercado de fato se recupere e os preços voltem a subir. E claro, depende muito também desse movimento de taxas de juros e de inflação no resto do mundo. O Brasil já começou o movimento de baixa da taxa de juros, então a gente começou mais cedo o ciclo de alta, estamos começando mais cedo o ciclo de baixa. Os outros países ainda não, acho que os países ainda tem alguns países ainda em movimento de subida de taxa de juros, mas a partir do momento que as taxas de juros começarem a cair no mundo inteiro, a gente começar a ter mais confiança, volta a demanda, é possível, quer dizer, o que a gente olha no mercado, é que você tenha uma oferta mais controlada junto com uma demanda mais consistente, uma recuperação de preços. E olhando o Brasil, quer dizer, o Brasil também teve tudo isso que eu acabei de comentar, mas o Brasil é um mercado resiliente, e ele foi bastante resiliente nos últimos anos. Esse ano, o principal setor que foi impactado por demanda é o setor de embalagem, especialmente latinhas de alumínio, que cresceu muito na pandemia, né? Então foi um mercado que cresceu demais, porque as pessoas ficando mais em casa consumiam mais latas, né? Bebidas em latas. Agora, com a volta mais aos escritórios, isso já naturalmente arrefeceu. E a construção civil, que tem um impacto direto dos juros, né? Então, embalagens e construção civil foram 2 setores que foram impactados mais recentemente no Brasil. Mas ambos os setores, neste momento, já estão em recuperação. Então, o Brasil dá para dizer que é um mercado que tem boas perspectivas daqui para frente também. E quando a gente, comentando agora um pouco de final de ano, como que você tem percebido o desempenho do mercado considerando a CBA? Já dá para sentir pelo menos o início de uma recuperação em termos de demanda, porque nesse terceiro trimestre agora teve um aumento sequencial de vendas. Uhum. Então esse movimento está se sucedendo? Como é que está acontecendo agora? Acho que são 2 fatores. O mercado de alumínio no Brasil ele é sazonal e os produtores eles se estocam para as vendas no verão, né? Não é só de embalagem de latinha de alumínio, mas é de vários produtos que são vendidos no verão. Então é natural que você tenha uma demanda maior no segundo semestre do que no primeiro semestre. Historicamente sempre foi assim. Então esse é um primeiro movimento que aconteceu esse ano, como sempre acontece. Mas além disso, acho que tem um movimento pelo fato do Brasil ter começado mais cedo a redução das taxas de juros, a gente começa a sentir alguns segmentos melhores. Como eu comentei, construção civil, especialmente a autoconstrução, que a gente chama aqui, que é aquela construção onde as pessoas fazem reformas em casa, a gente vê uma recuperação melhor desses setores, agora, especialmente agora nesse final de ano. Então, no nosso caso, impacta nossas vendas de tarugo, que é o nosso produto que vai para ser produzido o perfil de alumínio.
Embalagens, como eu comentei, nós não atuamos no setor de chapas para latas, que é a matéria-prima para você produzir a lata de alumínio. Mas para nós é muito importante porque ele é um segmento relevante no Brasil e ele tem um consumo grande de alumínio. Então esse é um segmento que também nos últimos meses vem se recuperando. Os outros setores já estavam bem, então o setor automotivo no Brasil vinha bem, continua bem. Bens de consumo no Brasil, apesar das taxas de juros, ele também vem se recuperando. Então a gente está num momento melhor. Se isso de fato vai se traduzir numa demanda mais consistente para frente, é uma grande incerteza. Não dá para a gente prever, mas as perspectivas são boas. Agora, quando a gente pensa sobre uma melhoria estrutural do mercado, o que eu escuto muito, principalmente dos empresários, é sobre a necessidade da gente ter uma reforma tributária. Ela está avançando no Congresso como, enfim, uma mudança da legislação que pode favorecer o ambiente de negócios no Brasil. Sempre comenta-se muito sobre a questão da burocracia, da dificuldade, da falta de simplificação do sistema tributário atual hoje. Queria saber como que você está avaliando hoje toda a discussão da reforma tributária e como uma eventual aprovação dela, como que pode impactar o setor de alumínio também. Legal. Bom, primeiro, ainda é cedo para dar vamos dizer, uma palavra final, porque ainda tem muita coisa sendo mudada na reforma, né? Ainda está em aprovação. Mas acho que um primeiro ponto importante da maneira como está colocado, uma simplificação do processo já é um grande ganho para o país, é um ganho enorme para o país, porque a gente tem um processo e todo um sistema tributário muito complexo. Então, você simplificar isso ajuda demais, assim, não só na questão de como você tributa, mas também para nós, empresas, né? A gente gasta muito tempo e muita energia das pessoas para fazer isso da maneira correta e sendo mais simplificado é muito mais fácil de se fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não só sendo mais simples, mas se aquele mecanismo que foi colocado de você ter uma compensação dos créditos de tributos para as empresas que acumulam créditos, ela tem um poder benéfico muito importante para o país, não é só para as empresas, por exemplo, no setor de alumínio. As empresas exportadoras aqui no Brasil, e algumas, como o caso da CBA, elas são empresas mais acumuladoras de créditos de ICMS, por exemplo, por uma questão estrutural, a maneira como o negócio é concebido. Se você tem um mecanismo que está nessa reforma, que tem uma compensação desses créditos, vamos dizer, praticamente automática para as empresas, naturalmente traz um benefício. Isso é ótimo especialmente porque deixa o país mais competitivo para exportar. Então isso é bastante importante para, de novo, naquela tema que a gente falou das tarifas, fica com uma situação também mais equilibrada, mais equânime do produtor brasileiro na competição internacional e vice-versa. Ou seja, você tendo também uma reforma tributária que para o produto importado ele tem uma tributação similar àquela do produto nacional, além de todas as medidas que a gente já comentou, também você cria vamos dizer, um cenário que ele é favorável para as empresas que atuam no setor e que, de novo, cria uma competição mais justa do produto brasileiro com o produto estrangeiro, do produto importado. Hoje, por essa tributação que a gente tem no Brasil complexa, muitas vezes tem alguns produtos brasileiros que, vendendo internamente, você tem mais tributos do que se você estivesse comprando alguma coisa de fora, o que não faz sentido, né? Luciano, agora entrando na discussão sobre sustentabilidade, a CBA é uma empresa que, quando se compara com o setor de alumínio no âmbito global, ela tem um nível de emissão de dióxido de carbono substancialmente menor na comparação com a média. Isso se dá por conta de todos os investimentos que historicamente a CBA fez, em, por exemplo, autoprodução, geração de energia renovável. A CBA tem usinas hidrelétricas, tem investido também em energia eólica, então toda essa questão da energia tem um impacto muito grande e agora a CBA está com essa expansão na parte de reciclagem de alumínio. Eu queria que você compartilhasse com a gente, do ponto de vista estratégico da empresa, como que você tem enxergado essa questão da reciclagem? Por que investir mais em reciclagem de alumínio quando a CBA é uma empresa integrada que atua desde a mineração da bauxita? O que traz de vantagem, em conjunto com a questão da redução das emissões, a reciclagem do alumínio? Legal. Bom, a questão das emissões, ou a redução das emissões, acho que é uma jornada que muitas empresas entraram nela, no caso da CBA, desde sempre, mas que ela é fundamental para a sustentabilidade de qualquer negócio daqui para frente, né? Então,
nós, justamente pelo fato de termos energia renovável, para a gente ter essa operação integrada e mais sustentável, nós já temos um produto de baixa emissão. Ou seja, o nosso produto a gente diz que é um alumínio verde, alumínio de baixa pegada de carbono, nossa emissão está na casa de 3 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio, que é mais do que 4 vezes menor do que a média da indústria e mais do que 5 vezes menor do que os produtores de alumínio que fazem alumínio com energia gerada através de termoelétricas, a carvão. Então, nós já temos um produto de baixo carbono, mas nós nos colocamos uma meta de reduzir essas emissões em até 40% até 2030, de 2019 a 2030. Estamos nessa trajetória, como eu falei, é uma jornada que não para, com vários investimentos sendo feitos, várias ações sendo executadas. Então, temos um produto de baixo carbono, estamos nos colocando uma meta para reduzir ainda mais as emissões, buscando outras iniciativas no futuro para que essa emissão seja ainda mais baixa. O que a gente tem até 2030 são ações que nós já conhecemos, nós sabemos o que fazer e como fazer. Além disso, nós ainda não sabemos, mas estamos trabalhando para ter algo a mais, eventualmente, após 2030. Como é que entra a reciclagem nessa história? A reciclagem tem vários fatores importantes para nós. O primeiro é esse, que ele também ajuda a reduzir as emissões. Então, você colocar mais conteúdo reciclado no seu produto, você tem um produto com uma menor pegada de carbono. Então, para nós, isso é bastante importante. Parte dessa nossa jornada de redução das emissões passa por mais reciclagem. O segundo ponto é que ele oferece para nós um bom retorno sobre o investimento natural, também a gente busca para isso, mas mais do que o retorno especificamente, eu acho que ele traz para a CBA uma melhora do nosso perfil de risco-retorno. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de comentar sobre os nossos resultados desse ano. O nosso resultado hoje ainda ele é bastante influenciado pela volatilidade da commodity. Então, quando a commodity está com preço mais alto, a gente tem um resultado melhor, com preços mais baixos, resultados piores. É natural, são esses ciclos de commodity. Quando você coloca um negócio de reciclagem dentro desse portfólio, como você compra a sucata por um percentual do preço da commodity e vende, processa ela, né, depois vende por um preço da commodity mais algum prêmio, então você tem uma margem mais estável, mais controlada. Ao colocar mais volume, então você melhora o perfil de risco-retorno do teu negócio. Então, é esperado que no futuro, com a CBA tendo mais reciclagem, a gente tenha uma menor volatilidade do nosso resultado. Ou seja, essa volatilidade que a gente viu do ano passado para esse, pouco provável que a gente veja ela no futuro se de fato a gente conseguir ter sucesso na execução dessa estratégia de crescimento em reciclagem. Então, por isso que para nós é bastante importante ter esse investimento. E claro, você também consegue crescer volume com um investimento menor. Então, no nosso caso, também tem uma questão de você conseguir colocar mais volume de alumínio com menor investimento, mas lembrando que a indústria inteira está buscando mais material reciclado, então também é natural que tenha uma competição maior por sucata no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil nos próximos anos. Agora, Luciano, eu queria que você comentasse um pouco, você foi anunciado como o novo porta-voz da ODS 13 de ações para combater as mudanças climáticas pelo Pacto Global da ONU. Queria saber um pouco de como tem sido a sua experiência, principalmente porque você é um presidente relativamente novo na CBA. Você está no seu 7º mês de mandato à frente da CBA. Então, eu queria saber como que você, como que dentro do seu perfil de liderança, você tem buscado, transmitir essa mensagem de sustentabilidade dentro das suas atividades e também em relação à CBA. Em primeiro lugar, é uma honra muito grande ter sido colocado como embaixador de um dos ODS que para nós da CBA é muito importante, que é o da mudança climática, né? Acho que a minha função como um dos embaixadores é de justamente servir de exemplo ou garantir que a gente consegue, não só para as empresas, mas para os setores e pessoas, uma maior conscientização a respeito do tema, bons exemplos que são colocados não só da CBA, mas do setor ou de outras empresas, sendo divididos, né, para que outras empresas consigam também ter uma redução das emissões ou ter ações que de alguma maneira melhorem as emissões e sim, em conjunto com outras empresas, com outros embaixadores, de fato advogar para essa causa, que ela é muito nobre e bastante importante. O Pacto faz um trabalho muito bom, o Pacto tem trabalho em todos os ODS, mas acho que tem um trabalho sendo muito bem feito por eles nessa conscientização e você vê que você tem uma melhora significativa a cada ano
da qualidade com que vamos dizer, os assuntos são debatidos entre as empresas, as iniciativas que aparecem pelas empresas, os exemplos que são dados. Então, os bons exemplos são sempre bem distribuídos. Então, a função principal é essa. E acho que isso é algo que é super importante para mim, como CEO e representante da CBA, e para a CBA, obviamente, também, mas também é muito, muito importante para a indústria e para a maneira como nós hoje entendemos o mundo. Como eu falei, é um ODS super importante, trata das mudanças climáticas, mas todos os outros também são. Então, no caso da CBA, mais do que trabalhar especificamente nas emissões ou nesse ODS que eu, como embaixador, já tenho apoiado, quais as outras iniciativas em vários outros temas na temática ESG a gente deveria fazer e que bons exemplos a gente pode dar para as empresas para que todo mundo evolua em conjunto nesse tema. Luciano, eu queria então agradecer por você ter concedido esse espaço hoje para a gente realizar essa entrevista. Estamos encerrando mais uma edição aqui do Olhar de Líder. A gente contou com a presença e a participação do Luciano Alves, presidente da Companhia Brasileira de Alumínio, e eu queria agradecer ao apoio técnico da TV Estadão. Muito obrigado e até a próxima.